A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez esse que vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje nós iremos fazer um estudo com o título, com o tema Quantos anos tem a Terra? Muitas pessoas vão falar que a Terra tem bilhões, trilhões de anos, que os homens têm, que já acharam fósseis de homens de milhões e trilhões de anos. Só que quem serve a Deus tem que se basear na Bíblia Sagrada, tem que se basear naquilo que a Bíblia fala. Então, vamos entrar na palavra do Senhor para nós descobrir quantos anos aproximadamente tem a Terra, porque nós não vamos conseguir falar exatamente quantos anos tem a Terra exato, mas conseguimos, através da Bíblia Sagrada, descobrir quantos anos aproximadamente tem a Terra, né? Vamos ler a palavra do Senhor? Fala assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, fala assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vamos ver que no princípio Deus criou o céu e Deus criou a terra. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E vai falar que a terra ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o versículo 1 e o versículo 2, nós vamos ver que a terra ela foi criada e a terra ela não tinha forma, a terra e os céus. Então tudo que tem no céu e juntamente com a terra sem forma foram criados no início, o céu e a terra. Então os anjos, as coisas que tem no céu, tudo foi criado no início juntamente com a terra. Então nós vamos ver que agora a partir do versículo 3 até o versículo 25, nós vamos ver que Deus vai falando que haja luz, que haja expansão no meio das águas, que as águas se ajuntem debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca, que aí vai chamar terra, e depois vai falar que a terra produziu Eva, vai falar que Deus fez a lua, que Deus fez as estrelas, que Deus fez o sol, e depois vai falar que Deus criou as baleias, vai falar que Deus criou os répteis. Então tudo isso que foi criado na terra não foi criado junto com a terra, foi criado depois que Deus criou a terra. Então podemos ver que entre o versículo 1 e o versículo 2, antes da criação do homem, a terra ela pode sim ter milhões e bilhões ou trilhões de anos, porque foi quando Deus fez os céus e a terra. Então foi nesse período que Lúcifer, Satanás, se rebeliou, levando junto com ele a terça parte dos anjos, querendo ser maior que Deus, querendo tomar o seu trono, querendo ser semelhante, querendo ser igual a Deus, querendo receber a adoração para ele também. Então foi entre o versículo 1 e o versículo 2 que Satanás foi criado, e foi ali mesmo que ele se rebeliou e ele foi jogado na terra. Então pode sim, entre o versículo 1 e o versículo 2, a Terra ter milhões, bilhões ou até mesmo trilhões de anos, sem dúvida alguma. Ou como pode ter centenas, milhares, dezenas de anos. Aí só Deus é quem sabe, porque a Bíblia não menciona nada sobre quantos anos tem a Terra verdadeiramente. E só que através da criação do homem, através do versículo 26, que é quando Deus cria o homem, aí sim nós vamos ter uma base para que possamos calcular quantos anos tem a Terra. Então o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis fala assim: E disse Deus,
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então nós vamos ver que a partir do versículo 26 é que começa a história do homem na terra. Então a partir de Adão, nós vamos conseguir calcular quantos anos tem a Terra, não na sua exatidão, mas aproximadamente. Então nós vamos entrar agora em Mateus, capítulo 1, versículo 17. Lucas, capítulo 3, versículo 34. 23 ao 34. Lucas, capítulo 3, versículo 23 ao versículo 34. Vai falar assim, versículo 23 ao 34. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, José de Eli, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maate, Maate de Matias, Matias de Semei, Semei de José, José de Jodá, Jodá de Joanã, Joanã de Reza, Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melque, Melque de Adi, Adi de Cozã, Cozã de Eumadã, Eumadã de de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matate, Matate de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi, Davi de José, José de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Nasson, Nasson de Aminadab, Aminadab de Admim, Admim de Arni, e Arni de Ezron, e Heron de Pérez, e Pérez de Judá. E Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Tera e Tera de Naor. Então aqui nós vamos ver, se você for ler em Mateus capítulo 1, versículo 17, vai falar que de Abraão até Davi, dá 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, dá mais 14 gerações. E da deportação da Babilônia até Jesus, dá mais 14 gerações. Então aqui em Lucas, esses nomes que nós falamos, todos eles do versículo 23 até o 34, dá 56 gerações. 56 gerações. E de Lucas 34, versículo 34 até o versículo 38, que é onde chega Adão, nós vamos ver mais 21 gerações. Amém, irmãos? Guarde bem, 56 gerações, do versículo 23 até o versículo 34, e do capítulo 3, do versículo 34 ao 38, mais 21 gerações. Então são 56 gerações, mais 21 gerações. Agora nós vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 90, do seu versículo 10. Fala assim: a oração de Moisés, varão de Deus. Esse é o título, a fraqueza do homem é a providência de Deus, a oração de Moisés, varão de Deus. Então vamos saber que quem escreveu esse salmo foi Moisés. No seu versículo 10, capítulo 90, versículo 10, fala assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns passa
pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então nós vamos ver que Moisés disse que nós vivemos aproximadamente 70 anos, e se passar disso é fadiga, é canseira, é enfado. Então nós vamos pegar cada geração e nós vamos multiplicar por 70 anos, a qual diz a Bíblia que a nossa geração vive. E até nos dias de hoje, nossa geração vive mais ou menos isso, 70, 80 anos. Então nós vamos pegar 56 gerações vezes 70 anos, que dá, essas 56 gerações é de Abraão até Jesus. Então vai dar 3.920 anos de Abraão até Jesus. E de Adão até Abraão são mais 21 gerações. Então você faz 21 vezes 70, dá mais 1.470 anos. Da geração de Adão até Abraão. E da geração de Abraão até Jesus são 56 gerações. Então 56 vezes 70 dá mais 3.920 anos. Guarda bem, irmãos, 3.920 anos mais 1.470 anos. Só que em Gênesis, capítulo 5, nós podemos acrescentar 500 anos ou mais ou menos 1.000 anos ou 970 anos, que foi Metusalém, que viveu 969 anos. Nós podemos acrescentar esses anos devido à geração de Sete, que era filho de Adão, até Noé. Pois essa geração ela viveu entre 900 e 700 anos, 700 ou 900 anos. Então nós vamos ver que Adão, lá no capítulo 5 de Gênesis, Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Enos viveu 905 anos, Cainã viveu 910 anos, Malaléu viveu 895 anos, Jared viveu 962 anos, Enoque viveu 365 anos e foi tomado para Deus, Enoque. E teve um filho chamado Metusalém. Metusalém viveu 969 anos, Lameque viveu 767 anos, e Noé, que significa repouso, quando Lameque teve Noé, disse: Deus trará repouso sobre nós. Então Lameque teve Noé, e lá em Gênesis capítulo 9, versículo 29, diz que Noé viveu 950 anos e morreu. Então a geração de Adão até Noé viveram entre 700 e 969 anos. Então somamos 21 gerações de Adão até Abraão, que vai dar 1.470 anos. Aí somamos mais a geração de Abraão até Jesus, que dá mais 3.920 anos. E de Jesus até nós, que vai dar mais 2.020 anos. Então, se nós somarmos tudo isso, vai dar 7.410 anos. Mas se nós somar aquela geração que eu falei de Adão até Noé, e a gente acrescentar 1.000 anos ou 970 anos que seja, então vai dar aproximadamente 8.410 anos que tem a Terra, até a nossa geração. Isso é aproximadamente, não é uma conta exata, mas pela palavra de Deus nós conseguimos descobrir aproximadamente quantos anos tem a Terra. Porque Moisés falou que nós vivemos aproximadamente 70 anos. Então, se a gente pegar a geração lá em Mateus, a geração em Lucas, nós vamos contar 56 gerações de Abraão até Jesus, ou vamos mudar 21 gerações de Adão até Abraão, mais 56 gerações de Abraão até Jesus e mais 2.020 anos de Jesus até nós. Então, se nós somarmos tudo isso, dá aproximadamente 8.410 anos, somando a idade da geração de Adão até Noé, que foi a geração que viveu mais anos.
Então, aproximadamente, nós vamos ter aí 8.410 anos de vida tem a Terra. Então, depois que Deus criou o homem, a Terra tem 8.410 anos aproximadamente. Mas quando Deus formou a Terra, pode ser sim que ela tenha milhões, bilhões ou até mesmo trilhões de anos. Então, queria passar mais esse estudo com os meus irmãos, que tem pessoas que não sabem. Quando alguém fala, quantos anos tem a Terra? Tem pessoas que não sabem. Agora você já sabe aproximadamente quantos anos tem a Terra depois da criação do homem. Então tem aproximadamente 8.410 anos, aproximadamente. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe.